Escorpião, sejam bem-vindos ao Claricanto. Permita-me me apresentar, eu sou a Velum. Te convido a um momento de reflexão, de pausa, junto comigo. Permita-se descansar, refletir e se acolher. Pegue uma água, um suco, por que não um vinho? Meu intuito aqui, Escorpião, é muito simples. Não estou aqui para te convencer de absolutamente nada, certo? Mas eu posso te dar, fornecer um direcionamento para o seu momento de vida e te mostrar evidências do que está se passando. Não tenho o hábito de setorizar a leitura. Posso estar falando de afetos, desafetos, amores, paixões, família, saúde, prosperidade. Porque peixes. Peixes? Acabei de fazer a leitura de peixes, perdão. Porque escorpião? A vida é um labirinto onde tudo está conectado. Tá bom? Três coisas não se ocultam: a potência solar, a influência lunar e a sabedoria da verdade ancestral e estelar. Assim é, está feito, assim é, está feito, sim é, está feito. Peço às minhas guardiãs, às minhas senhoras, minhas mentoras, para que me conduza nessa leitura coletiva. A egrégora escorpião, que apareça apenas a verdade necessária, que eu tiver permissão para acessar. Boa sorte, escorpião. O que temos para escorpião nesse momento? Hum, mais o que, minha senhora? Que gentileza. Que interessante. Dei uma passadinha na leitura de peixes. Nada é por acaso. Eu decidi gravar hoje apenas os signos aquáticos do mapa, iniciando o canal na energia das águas profundas. Mais o quê? Lembre-se, tudo está conectado. Do que estamos falando aqui? Mais uma. Perceba, escorpianos, que chegaram a essa leitura, que estejam numa resistência de enxergar as coisas como elas são. Escorpianos, acontece que a vida ela é feita de momentos, certo? Sei que pode parecer muito genérico isso, mas é uma verdade e não tem como ser contestado. Por que que eu percebo uma resistência? Eu inicio a leitura de vocês com 2 de espadas e finalizo com um. Nossa, eu ia falar 8 aqui, mas é porque tem um 8 circular aqui, né? Que é o símbolo do infinito. Eu finalizo com a força. O que eu percebo com essa força aqui é mais uma questão de resistência. Seja a respeito do próprio orgulho, né? No que digo. E não tem problema nenhum, tá? Orgulho é parte da essência humana. Nos momentos certos, é necessário o uso desse orgulho, porque do contrário perdemos a autonomia, certo? Mas o que eu percebo aqui, escorpião, é de fato uma certa resistência, tá? Para enxergar as coisas como elas são. Por quê? Porque depois, seguido do 2 de espadas, eu venho seguido de um 3 de espadas. Talvez remover essa venda nesse momento signifique uma dor irreparável, não é? Está com medo de sofrer. E olha só que interessante. Isso, como o fundo dessas duas energias, 2 e 3, eu tenho 5.
me remeteu a 5 de espadas e eu também me remeteu a carta do Hierofante. E adivinha qual foi a carta que seguiu? Depois do 3 espadas, o próprio Hierofante. Então, talvez essa questão de evitar enxergar as coisas como elas são para evitar sofrer. Perdão, escorpião, comentei mudança de tempo aqui deixa minha garganta extremamente sensibilizada. O que percebo é que uma vez que a venda desmascarar, nossa, tá, uma vez que a venda ela seja retirada dos nossos olhos, né? Esse 2 de espadas ele remete muito àquele estado em que estamos entre duas situações, a gente não consegue discernir ao certo o que é o que, de onde, de quem é a responsabilidade. Então nós ficamos parados, porque o 2 ele fala muito sobre um caminho bifurcado, onde não se consegue perceber uh, mais ou menos a atitude a se tomar ou a direção a se tomar. Acontece que, ao que percebo aqui, eu posso estar enganada, mas antes tu tire logo essa resistência e essa venda dos olhos, o 2 de espadas ele me veio muito como um aspecto de um 7 de copas. Porque esse 2 de espadas aqui é uma ilusão. É como você colocar uma gaze numa ferida profunda. Não vai resolver. Eu sei que você tá com medo de sofrer. Eu não estou aqui para ser confortável, escorpião. Mas longe de mim não tacarei sal nas suas feridas. Confie em mim. Conheço intimamente esse processo. E como eu venho seguido aqui também de temperança, talvez você esteja esperando uma situação externa agir a teu favor. Eu tenho 4 arcanos maiores aqui na sua mesa, tá? Tu estejas esperando algo agir a teu favor, de repente, até a providência divina, sabe? Se não existe a justiça dos homens, porque o Hierofante ele também fala de instituições, tá? Ainda que não seja a carta da justiça, fala de instituições, fala de burocracia, fala de ensino e até de uma rigidez. Aqueles. Perdão, escorpião. É que eu não posso ouvir criança chorando, eu fico meio. Então, assim, o escorpião, o que eu tô percebendo aqui com essa resistência é que, inevitavelmente, a partir do momento que tu contrastar algo que esteja tu sabe que vai te machucar, tu sabe que vai te ferir, eu posso estar falando aqui de um caso de infidelidade dentro de um relacionamento. Por quê? Porque eu tenho a carta do Hierofante, né? E Hierofante, para mim, me fala muito sobre o casamento social, as leis mais rígidas, né? A Constituição. E depois do Hierofante, eu venho seguido com a carta do Louco. Louco, temperança e força. Esse agente externo, essa providência divina, que estejas por aí aguardando, evitando ver as coisas como elas são, ela depende de você se jogar, de você se movimentar. E ela vem exatamente embaixo desse 2 de espadas. Posso estar me conectando com a outra parcela de escorpião, que esteja há muito tempo nesse 3 de espadas aqui. E não está percebendo que isso também é uma forma de resistência e querer controlar as coisas. Tem uma frase do Jung que eu gosto muito, que diz o seguinte: nós não somos aquilo que fizeram a nós, e sim o que fazemos a partir disso. Eu perguntei sobre o que estávamos a nos tratar aqui, e me veio o 10 de paus. O 10 de paus ele traz aqui o aspecto de uma sobrecarga a um nível desumano. Posso estar me conectando com pessoas que tenham muitas, mas muitas responsabilidades. Posso estar me conectando
com pais ou mães solo. Por quê, Velum? Porque eu tenho dois pajens na mesa. Eu tenho pajem de ouros e eu tenho pajem de paus na mesa. Crianças pequenas. Os pajens para mim me remetem a crianças pequenas. E eu tenho um louco também aspectando. Todos os pajens para mim, eu, Velum, estão intrinsecamente ligados ao arcano do louco, que é o início da jornada. Posso estar me conectando com a parcela de escorpião também, que esteja sobrecarregado financeiramente. Só um minuto, escorpião. Vou puxar um conselho. Se tu te conectar com essa parte, vejamos o que temos para vocês. Só um minuto, escorpião. 3336. Os enamorados. Possivelmente. A questão, o escorpião, é que indebutavelmente terás que ser feita uma escolha aqui, por mais que machuque outras pessoas, porque o ciclo ele precisa se renovar, o ciclo ele precisa começar para ti. Mas o que é para escorpião, que é dono dessa parte da energia? Tá pedindo um movimento, não tem jeito. Olha só que curioso. Caiu duas lâminas que caíram na leitura de peixes. Recomendo dar uma passada, certo? Falei da questão da justiça, burocracia, instituições, o fundo, a justiça. Eu posso estar de fato me conectando com pessoas que estejam ah, endividadas, estejam com muitas pendências para serem resolvidas, tá? Que não estão vendo saída. Na primeira vertical, dois espadas, o louco e o cavaleiro de paus. Não adianta. Manter a venda não é uma opção aqui. Se tu queres sair dessa situação, vai ter que te movimentar, vai ter que arriscar. Eu tenho dois cavaleiros aqui. Um cavaleiro de paus e um cavaleiro de espadas. Algo terá que ser comunicado. A um núcleo familiar, a uma instituição. Posso estar falando de trabalho aqui. Sociedade. Posso estar me conectando com a outra parcela que está com medo de se jogar no novo. Por causa de uma traição passada. É o que eu tô sentindo aqui. E por isso essa resistência. Mas o cavaleiro de espadas aqui, no final da cruz, me remete à ideia de que conheça, procure informações, saiba a respeito. Como desconfiar de alguém, escorpião, se tu nunca se permitiu dar a chance dessa pessoa errar? Ok, vou com baralho cigano agora. Tchau, Oriô. Salve, Dona Esmeralda. Salve, povo cigano. Povo da estrada. Guiado pelas estrelas. O que temos para o escorpião? Eu adoro essa combinação. Sou suspeita para falar. Ficar pensando muito em dúvida, porque dois espadas também é uma carta de dúvida, tá? Tá na hora de cortar as estratégias, escorpião, e avançar. Com coragem de um cavaleiro de paus. O que eu percebo aqui, escorpião, é que tu tá adiando a tua felicidade. Olha só. Impressionante, eu falei, né? Adiando a felicidade. No fundo, a justiça, a própria carta da justiça que eu já havia comunicado para vocês, veio seguido do diabo, que me
fala novamente da questão da resistência, mas não somente isso, o diabo também vem muito a dizer sobre o nosso poder pessoal, tá? Energia de Capricórnio, mas essa carta também me remete a Escorpião, também, tá? Na mesa eu tenho Aquário, eu tenho Touro, eu tenho Leão e eu tenho Sagitário, certo? Talvez essa questão da dualidade do Dois de Espadas, ele venha muito com o aspecto de você precisa ter uma prova de algo justo na sua vida. Talvez eu esteja me conectando com pessoas que estiveram em um processo, esse oito de Strength, a força, é cíclico. Tá com medo de repetir padrão? Hum. Por isso, essa, essa estratégia toda, essa astúcia, tá preferindo observar de longe, é, escorpião? Para ter pelo menos um sinal, uma prova de que é justo, de que corresponde ao teu valor de justiça e de merecimento, é o que eu tô sentindo aqui. E eu tenho o diabo, né? Fala de crenças limitantes, mas também fala de poder pessoal. E o Ás de Copas. Lembra que eu falei? Possivelmente estou me conectando com pessoas aqui que estejam adiando a própria felicidade. Pois é. Dona Esmeralda, qual o conselho para quem se conectou com essa parte da leitura? O conselho já está na mesa, gente. O navio, movimentação. De que maneira Escorpião se beneficia? Qual movimentação é mais benéfica para Escorpião nesse momento? Por favor. Hum, seguindo a sua intuição, tá? E no seu instinto. Por quê, Velu? Caiu a carta do urso. Eu tenho o diabo no fundo, né? 15, 15. Seguido da carta da lua. Eu falei, né, que pode ser que os escorpianos, donos dessa energia, estejam com receio de repetir ciclos, padrões. Até porque a lua, ela fala também dos períodos da nossa vida. Não somente isso, a lua traz o aspecto daquilo que não podemos ver. E é por isso que essa raposinha está analisando bastante, sendo estratégica, né? Agora, escorpião, eu anotei uma frase mais cedo, durante as minhas meditações. Eu vou ler para vocês, porque eu acho que cabe nesse momento. Porque eu tenho lua na mesa. Intuição sem ação é devaneio. Potencial não ativamente integrado. Tome cuidado. Pode ter a ver com uma comunicação que vocês precisem fazer, tá bom? Vou recolher a mesa e vou tirar mais mensagens. Só para finalizar aqui a leitura de vocês. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, porque esse canal é novo. Dois de copas, a temperança. Estão adiando a felicidade de vocês. Para quem for dono dessa energia, dona dessa energia, vocês estão jogando uma parceria de almas, possivelmente, no limbo. Outra coisa, atenção. Eu não sustento ilusões aqui. Não trabalho com ilusões. Se estás em uma dinâmica tóxica, nociva, violenta, essa mensagem não é para ti. Três coisas não se contam. Solar, a influência, a bondade, a sabedoria da verdade ancestral e exterior. Mas o que, meus senhores, por favor, para escorpião, donos dessa energia?
Tá, vou pegar já, desculpa. Vou colher essa e pô. Aqui eu só obedeço, não mando em nada. É assim, a leitura fica redundante, né? A leitura vai ficar redundante desse jeito. Eu já falei tudo, gente. Meu Deus. Deixa eu ver com Dona Esmeralda. Dona Esmeralda, mais o que aqui, por gentileza? Do Chorio? Faz o que, Dona Esmeralda? Definitivamente tô falando aqui de um casal. Ai, deixa eu ver aqui. Assuntos. Reciprocidade. Escorpião. Ficar olhando muito para situações passadas é se manter preso. A louca aqui sugere para que se arrisca ao novo. Eu tenho um homem e mulher na mesa. No corte havia saído dois de copas com a temperança. No fundo do baralho tem as flores. Fala de troca genuína. Não são joguinhos mentais aqui. Não perca seu tempo com isso. Isso, além de atrasar o seu lado, destrói o emocional de outra pessoa. Permita-se fluir, escorpião. De entregar e receber. Mais o que para escorpião? Conselho. Para quem tá preso nesse oito de espadas. Conselho. É óbvio. Eu ainda senti essa energia aqui do pendurado. Dá uma passada na leitura de peixes. Sério. De novo, no fundo da força. Maravilha. Escorpião, o conselho que estão me trazendo aqui, nesse momento, é para que você haja com a racionalidade na sua comunicação, inclusive com a parte de como você vê as coisas, como você pensa a respeito das coisas. Por quê, Velu? Porque a questão do oito de espadas, ela é um estado mental, tá? Que a gente acaba se colocando muito por uma questão da nossa limitação no momento. Isso não é um julgamento, é um processo, todos nós passamos por isso, tá? Por situações advindas do ano passado, esses seis de copas, eu finalizo aqui com oito de copas, alguém que te deixou, que talvez não tenha te entregado aquilo que se esperava, ou que havia prometido. Acontece que pessoas são pessoas. E aqui me traz muito a ideia de que você sabe o quanto você pode prover, você sabe o quão abundante você é, até porque, escorpião, você é uma imperatriz. Não se apegue aos nomes, é um arquétipo, tá? A imperatriz aqui fala do período da gestação também. Posso estar me conectando com mamães aqui, que sonham em ser mamães. E como conselho, escorpião, pede para que você amplie o seu campo de visão, para que veja as coisas de uma outra perspectiva. Não de maneira sacrificante, mas de uma maneira necessária, lúcida, para sair daquele dois de espadas que vimos no começo da leitura de vocês. Tá bom, escorpião? Espero que tenham gostado. Curta, comenta e compartilha. E até a próxima.